Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Então, estou com a minha máscara aqui, acostumando a usar essa porcaria, porque isso aqui é uma merda, mas eu estou me acostumando. A gente está tendo uma luz no fim do túnel, olha que legal. A gente está tentando chegar agora ao final da pandemia, já conseguimos ver uma luzinha lá no fim do túnel. Vou tirar isso aqui, porque eu, né? E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre termoquímica. É uma matéria muito interessante. Vou pegar meu óculos, passar o meu gel, álcool em gel, e aí a gente começa a nossa aula. Beleza? Não esqueçam não, nossa rotina daqui para frente vai ser máscara, álcool em gel e partir para um novo mundo, tá bom? Então vamos lá, meus queridos. Vou mostrar para vocês hoje. A nossa aula vai ser sobre termoquímica. Então a gente vai trabalhar calor na química. É uma aula interessante. Ela tem uma peculiaridade, que é assim, você pode trabalhar tanto na área da física quanto na área da química. Então, a gente vai estar trabalhando dentro da termodinâmica, mas um pouco mais voltado para a química, né? Para a física eu vou falar somente, só vou dar uma passagem de vez em quando aqui com vocês. Então, o que acontece? A termodinâmica, ela troca calor. O que é calor? É a troca de energia entre os corpos. Só lembrar, não confundir calor com temperatura, tá bom? Então, o que acontece? Corpos de temperaturas diferentes, eles vão trocar energia. Essa energia se chama calor. Então, quando você abraça alguém, a gente vai demorar um tempo para fazer isso agora, a gente vai estar trocando calor com essa pessoa se as temperaturas estiverem diferentes. Ela estiver com 37 graus e você com 36, vocês vão passar calor de um para o outro, sempre de temperatura maior para de temperatura menor. Mas eu não vou entrar em méritos físicos, a gente vai falar para a parte química. Então, na verdade, aqui tem dois exemplos básicos de uma panela no fogo. Então, presta atenção, uma coisa interessante. A panela em si, ela está absorvendo calor e está passando calor para a água. Então, o fogo está liberando calor, energia, passando para a panela de metal e a panela para a água. A panela em si, vamos supor que a gente faça uma comparação panela e água. A panela está perdendo calor para a água e a água está ganhando o calor da panela. Se você fizesse a comparação entre a panela e o fogo está passando energia para a panela e a panela está recebendo energia do fogo. É como se um estivesse passando sempre para o outro. Energia não se perde, energia não se cria. As energias se transformam. Parece um com a lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. A chama de uma vela, por exemplo, a chama da vela ela libera calor para o meio. Beleza? Então, termoquímica vai estudar a transformação, a energia passando de um corpo para o outro, na forma química. Os alimentos têm calor. A gente tem, por exemplo, a parte dos alimentos, vocês sabem muito bem, assim, calorias, né? Quilocalorias. Pessoal, aí tem alguns que ficam vidrados em emagrecer, perder calorias e tal. Nós somos uma máquina térmica. Nós queimamos calorias todos os dias. Então, aqui, por exemplo, tem um prato de feijão, arroz e carne. Aí tem a quantidade de calorias do arroz, quantidade de calorias da carne, quantidade de calorias do feijão. Cada alimento tem a sua quantidade de calorias, sua quantidade de energia, sua quantidade de calor. É uma coisa interessante, é fácil de entender essa matéria. Vamos supor, se eu queimo 2.000 quilocalorias por dia, se eu ingerir 2.500 e o meu corpo está acostumado a queimar 2.000 quilocalorias por dia, vai guardar dentro dele 500. O saldo vai ficar positivo. Isso não é bom, não. Mas também não é bom se você queima 2.000 e só ingere 1.500, vai ficar com saldo negativo de 500. Então você tem que tentar equilibrar isso aí. Tá? De alguma forma você tem que ou fazer algum exercício ou dar um repousozinho para você não gastar muita energia. Senão você vai ficar meio complicado. Ah, esqueci de falar. Esse solzinho que está aqui, ele é a luzinha no fim do túnel. Estamos chegando no final do processo. A gente vai se encontrar daqui a pouco, tá bom, meus queridos? Então, aqui, por exemplo, aqui está falando das unidades de caloria que você normalmente usa. Cal é unidade de calorias, unidade de calor. Uma caloria vale aproximadamente 4,18 joules. A gente normalmente, quando faz conta, a gente bota para 4,2 para quebrar o galho de vocês. Então, a gente pode ter caloria, unidade, ou joule, unidade. Quilocaloria, um K, no caso da química, quem já sabe minhas histórias, K é potássio, né? É o símbolo do potássio. Mas esse K aqui, ele vale 1.000. Então, como se fosse assim, uma quilocaloria vale 1.000 calorias. Toda vez que o K aparecer nas unidades da física, na química,
Esse K, na verdade, não é uma letra, né? Esse K minúsculo aí é como se fosse uma unidade, 1000 kbyte, 1000 bytes, mais ou menos, né? Kilowatt, são 1000 watts. Quilograma, 1 quilograma, tirar o K, vai botar 1000 gramas. 2 quilogramas, tirou o K, 2000 gramas. Tá bom? Aqui tem uma tabela de calorias, né? Aqui, quantas calorias você pode gastar durante o dia. Isso aqui é uma média, tá? Para uma pessoa de 60 quilos e que ela faça 30 minutos dessas atividades aqui, mais ou menos. Um alongamento, andar de patins, durante 30 minutos. Ela vai gastar essa quantidade de calorias. Então, vamos supor aqui, vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Vamos supor que você coma um cheeseburger. 150 gramas, você tem 600 quilocalorias de energia nesse cheeseburger. Então, você conseguiu colocar para dentro uma quantidade de calor, uma quantidade de energia. 600 quilocalorias. Olha só, durante 30 minutos você andou de patins. Você só vai gastar 200. Você vai ter um saldo positivo dentro ainda de você de 400 quilocalorias. Eric, o que isso vai acontecer? Pode transformar em aqueles pneuzinhos do lado da barriga, né? Aquelas coisinhas que a gente tem assim do lado. Ou umas coisinhas que fica agarrada aqui embaixo do braço, ó. Ó, fortão, ó. Fortão. Então, o que acontece? Pode ir acumulando na forma de gordura, né? Tecido adiposo. Não sei como é que funciona isso, não. Pergunta o pessoal da biologia, né? Até beijar, ó, 30 calorias durante 30 minutos. Quer dizer, é 1 caloria por minuto se você ficar beijando. Correr 12 km por hora, já gasta mais um pouquinho, mas durante 30 minutos, para você gastar um hambúrguer, vai ter que correr mais ou menos aí uns 45 minutos se mede. Eric, então dormir também gasta caloria? Dormir também gasta. Só que você vai ficar dormindo o dia inteiro para gastar caloria, né? Melhor você andar com cachorro, assistir televisão gasta mais. Ó. Então, senhores, cada atividade dessa, uma pessoa de 60 quilos, isso aqui é uma base, tá? Vocês podem ter outras tabelas como essa na internet aí para vocês procurarem saber quantas calorias você pode queimar fazendo um determinado tipo de ginástica. Só lembrando, cada pessoa é um específico. De repente, seu corpo é meio preguiçoso, o outro é mais agitado, um queima mais calorias, outro queima menos calorias. Tá bom? Isso aqui é só para comentar, só uma curiosidade. Qual aparelho que mede calor? Eu vou só colocar aqui, isso aqui é uma fórmula física de um calor chamado calor sensível. Como é que a gente calcula a quantidade de calor que um alimento tem? Vou tentar traduzir para vocês. Imagina uma panela com um termômetro, uma panela de pressão e um termômetro. Aí você pega uma quantidade de matéria, por exemplo. Vou dar um exemplo para você. Se você pegar 1 grama de água, 1 grama de água a 30 graus. Se você aumentar ele para 31 graus, significa que ele tem 1 caloria. Olha só. Se você pegar 1 grama de água, 1 centímetro cúbico de água, 1 ml de água, pronto. 1 ml de água. Se você aumentar esse 1 ml de água para 1 grau, de 30 para 31, ali tem 1 caloria. É uma conta da física, que chama calor sensível. Mas é só para você entender o aparelho que mede calor. Então, você bota o alimento aqui dentro, você bota o que você quiser dentro desse aparelho. Aqui tem um termômetro e aqui tem esse. Aqui é digital, bonitão. E ele vai te dar quantas calorias tem aquele alimento. Normalmente, a engenharia de alimentos trabalha muito com esse tipo de aparelho. Você tem um alimento, então eles colocam lá no rótulo, ó, tantos gramas de alimento tem tantos X de calorias. São só curiosidades do dia a dia de como é que se calcula a caloria de um alimento. Aqui está a construção de um calorímetro muito interessante. Eu já tentei fazer, não funcionou, tá? Com uma latinha de Coca-Cola, uma latinha de alumínio, um termômetro digital, uma tampa de isopor, né? Tentei fazer uma panela, tem que estar isolada do meio, para o meio ambiente não atrapalhar no processo de medida. Mas não deu certo. Melhor comprar um calorímetro se você for um engenheiro de alimentos. A gente tem aqui entalpia. Vamos lá, tradução. A palavra entalpia, esse H aí, significa calor. A gente vai medir o calor dos alimentos. O calor dos alimentos, olha só, eu falando de. O calor das coisas. Ou de uma queima de alguma coisa, ou de congelamento de alguma coisa, a gente vai medir o calor. A gente vai usar como a palavra entalpia. O calor pode ser liberado, exemplo, qualquer tipo de queima, queimou papel, queimou um plástico, queimou, ele vai liberar energia, ele vai liberar calor. Tá bom? Tem processos também que absorvem calor. Vou dar um exemplo para você. Existe um tipo de gel, a gente vai falar, que você passa assim e parece que seu braço fica meio geladinho. Aquilo ali está absorvendo o calor do seu corpo para fazer o processo lá de recuperação de algum tipo de lesão. Tá bom? Por exemplo, Gelol, fazendo propaganda aqui. Gelol, um grande abraço, meu querido.
se vocês estiverem vendo. Você passou lá o remedinho, ele vai ficar geladinho, né? Então ele está absorvendo a energia do seu corpo. Sempre é uma troca, tá? Alguém perde, alguém ganha. Alguém vai perder energia, alguém vai ganhar energia. Aqui tem umas contas muito loucas, variação de entalpia, ΔH. ΔH, vocês já sabem da física, é uma variação. O calor pode ser absorvido ou pode ser liberado. Aí você tem numa reação química sempre assim. Vamos dar um exemplo do dia a dia de vocês, né? O ingrediente, ovo, farinha, fermento, leite, está aqui os ingredientes. E no final do processo você tem o produto. Então são sempre reagente e produto. Se o produto, o calor do produto, for maior que o reagente, você sabe que ganhou. Se o calor do produto for menor que o reagente, você perdeu. É a mesma coisa, você ingeriu lá o hambúrguer, 600 calorias. Você só gastou 400, você absorveu energia. Está com 200 dentro de você. Você comeu um hambúrguer de 600 e queimou 800, você liberou 200 de energia para o meio que você fez o experimento, fez a atividade física. Os processos têm dois nomes, tá? Perda de energia, quando você perde energia, o processo é chamado de exotérmico. Está aqui um gráfico matemático para explicar isso para vocês. Quando você está aqui, por exemplo, você ganhou 600 calorias. Aí no final você fez a análise e você simplesmente tem no final, fez o cálculo e liberou 800 calorias. Você ingeriu 600, você tinha 600 no início e no final você apareceu com 800. Então esse processo é endotérmico, você ganhou energia. A gente vai dar exemplos ali mais para frente, fazendo cálculo. Não podemos deixar de fazer cálculo na química, né? Tem os processos também que perdem energia. Esses são os mais fáceis de entender, né? São os processos exotérmicos. Eles liberam energia. Então, exemplo, você ingeriu 600 calorias, lá de alguma forma. E aí você, de alguma forma, você queimou aquelas calorias. Você liberou calor. Então, você tem lá no processo, no final das contas, vamos lá, no final você comeu 600, no final calcularam lá, você só apareceu com 300. Significa que você liberou energia para o meio. Você perdeu energia, está saindo, está liberando essa energia. Então, por exemplo, a queima de uma folha de papel. Ela tinha... Vou dar um exemplo só, tá? Dando um exemplo qualquer. Ela tinha 200 calorias no início. Na queima, no processo de queima, ela vai liberar essas 200 calorias. Ela está liberando, você consegue calcular esse calor. No final das contas, o que tiver no final menos o que tiver no início vai dar o valor negativo. Então, ΔH negativo aqui, ó, menor que zero. E o ΔH positivo maior que zero. Se no final das contas o valor do ΔH, a variação de calor, for positiva, endotérmico, você ganhou calor. Se no final do processo o calor for negativo, exotérmico. Do inglês saída, olha meu inglês, gastando meu inglês aqui. Pessoal do curso de inglês, se puder me ajudar aí, muito obrigado, galera, fazendo um merchan aqui. Então, senhores, libera calor exotérmico, ganha calor endotérmico. Endo, entra, é térmico. Exo, sai, térmico. Eu lembro de um filme chamado Crepúsculo, vocês vão lembrar desse. Aí tinha a Bella. Não lembro do nome dos personagens. Vamos lá, era a Bella, era uma personagem. Aí tinha o lobinho e o morceguinho. Era o vampiro e o lobo, né? Aí ela foi lá em cima da montanha. Aí estava sentindo muito frio. Isso é uma coisa muito importante da física, tá? Não existe frio. Existe ausência de calor. Quando você fala que está sentindo frio, na verdade você está perdendo calor para o meio. O casaco ele não te esquenta. Isso é para física. O casaco ele impede com que o calor saia do seu corpo. Então eu lembro lá se você vai lembrar da cena Crepúsculo, Amanhecer, parte 1, parte 2, não me lembro. Eu sei que acontece o seguinte, a Bella estava sentindo muito frio. Só que o morceguinho era um cara gelado. Esses termos são estranhos do dia a dia, mas assim, o morceguinho não tinha calor para dar para a Bella. Não dava para... Então o que fez o lobinho, se você vai lembrar da cena, ele tirou a camisa. Mas por que tirou a camisa, Eric? Porque a camisa é um isolante térmico. Então se eu quero passar calor para alguém, eu tenho que tirar a camisa. Olha o que eu estou falando para vocês. Isso para salvar a vida de alguém. Você vai ficar tirando a camisa e abraçando ninguém. Pelo contrário, hoje em dia também não vai dar nem para abraçar, nem com camisa, nem com capa, nem com nada disso. Então, senhores, o que acontece? O lobinho, então, tinha um calor, a temperatura do corpo dele era mais alta, a da Bella estava baixa. Ela estava sofrendo de hipotermia. Então, ele foi abraçar a Bella para o calor do corpo dele passar para o corpo dela. Ele sofreu um processo exotérmico e a Bella sofreu um processo endotérmico. Tem outros filmes, por exemplo, Jack e Rose, do
do Titanic. O Jack entrar na água, a água super gelada, a temperatura de 4, 5 graus mais ou menos lá, quando o Titanic afundou. O Jack botou a Bella, já troquei o filme todo. O Jack botou a Rose em cima de uma porta, lembram disso? E o Jack ficou dentro d'água. Ô, manezão. Podia ficar em cima da porta junto, a porta era grande, mas vai lá. O Jack, então, começou a liberar calor para a água. Primeira coisa que o corpo faz, ele começa a arrepiar. O pelo começa a arrepiar para proteger a saída do calor, como se fosse um agasalho, né? Nossos antepassados tinham mais. O meu tá meio ralinho, meu casaco. Depois esse casaco, depois ele começa a tremer, ele começa a agitar as moléculas. Então, o grau de agitação das moléculas é o calor. O corpo tenta agitar, a mandíbula começa a mexer para tentar produzir calor. Aí ele começa a tirar das extremidades dos dedos, da mão, do pé, começa a puxar o calor de onde não precisa. Por isso que a pontinha do seu nariz fica geladinha, a pontinha dos seus dedos fica gelada. Começa a perder calor, começa a sofrer um processo muito rápido exotérmico. Então, falei muito rápido, né? Eita, Jesus. Então, o que acontece? Essa perda de calor é um processo de hipotermia. Como é que salva uma pessoa? Você abraça ela. Tem umas mantas metálicas que aparecem nos filmes que não deixa essa pessoa perder calor com tanta facilidade. Mas também, quando isso acontece muito rápido, você vai ter que abraçar a pessoa, o jeito de salvar ela. Tá bom? Sem nada. Sem nenhum tipo de blusa para poder não ter impedimento da ultrapassagem de calor. A internet está meio bamba, mas está voltando. Fiquem tranquilos. Então, aqui, ó, aqui tem equações termoquímicas. Vou mostrar para vocês. Olha só como é fácil de identificar. Todas as três reações que estão aqui, ó, a produção da água sólida, líquido e vapor, através do hidrogênio e do oxigênio. Todos os três processos são exotérmicos. Olha lá, todos os três são negativos. Está dizendo que perdeu 292,6 kJ, 286,6, 292,9. Quem perdeu mais calor aqui, ó, foi a última para formar vapor. Perde calor. Sinal de negativo significa perda de calor. Vou mostrar outro processo aqui para vocês entenderem exo e endotérmico. Ó, formação do gás carbônico através da queima da grafite. Pega grafite e queima ela. Olha só quanto é que ela produz de calor. Libera menos 393,1 kJ. Olha a queima do diamante. Eric, dá para queimar diamante? Dá. Olha a liberação de calor dele. Menos 395 kJ. Grafite e diamante são formas alotrópicas do carbono. Eu vou mostrar o desenho para vocês daqui a pouco. Então, o que acontece? A grafite, por exemplo, o diamante se transformando em grafite, ele libera calor. A grafite formando diamante, tem que ganhar calor para isso acontecer. Só lembrar, se você pegar grafite, uma pedra de grafite, ou grafita, como queiram chamar, e der calor para ela, ela vira diamante. Claro que não é tão simples assim, a natureza faz isso para gente. Então, meninas, se por um acaso o seu noivo der para vocês um anel de grafite, fique tranquila que daqui a milhões de anos, com pressão e temperatura, ele vai virar diamante. Você consegue fazer isso em casa. Tá bom? Depois eu ensino para vocês como é que faz para transformar grafite em diamante. Então, para diamante virar grafite, você perde calor, menos é exotérmico. E para grafite virar diamante, o processo é endotérmico. Tranquilos? Expliquei lá do Jack dentro d'água, perde calor. Engraçado, é um processo que o Jack perde calor e a água ganha, mas a quantidade de água é tão grande que a gente desconsidera a água, só fala do Jack. Só para dar um spoiler. O Jack morreu. Olha só um exemplo aqui bacana da termoquímica no cotidiano. Um programa desse da Mais Você, da Ana Maria Braga, tinha uma canequinha bonitinha lá, toda preta, né? Aí alguém esquentou a água e colocou água morna, água quente, dentro da caneca. Aí a caneca começou a mudar de cor. É uma coisa interessante, é um processo químico, né? Não vou falar dele agora. Então, o que acontece? Quando a caneca absorve calor, quando a caneca ganha calor, o processo endotérmico da caneca, ela muda de cor, ela revela alguma coisa oculta dentro dela, assim, na parte de fora dela. É uma coisa muito legal. Quando você coloca água fria, se pode considerar a palavra fria, né? Na verdade, quando a água a temperatura mais baixa que a da caneca, então a caneca começa a perder calor, o processo é o contrário, é exotérmico. Então, botou água quente dentro da caneca, a caneca absorve calor, endotérmico. Botou água fria dentro da caneca, ela começa a perder calor para a água. O processo da caneca é exotérmico. Era uma experiência que a Ana Maria Braga fez lá, depois se vocês quiserem ver, aqui está o canal do YouTube que isso apareceu. Outra coisa legal também, e aí eu vou falar só assim, para que você entenda um pouco por que quando você passa o álcool
Opa, deixa eu passar um pouquinho aqui. Ó. O álcool gel na mão, primeiro, é para você matar lá o vírus do Covid, 70%. Estamos aqui com álcool em gel. Então, o que acontece? Você passa o álcool na mão, passa o álcool na mão. É que tem umas músicas aí que tem duplo sentido. Depois eu canto se vocês quiserem no final. Só pedir aí. Então, você vai sentir assim, vamos lá, alguma coisa, algum sentimento na mão. Ou de perda de calor ou de ganho de calor. A mesma coisa agora, se você pegar um pouquinho de sabão em pó da sua mão e botar na palma da mão. Você vai sentir que a sua mão esquentou. Ela começa a receber alguma coisa desse produto químico, tá? Eles não trazem risco algum para fazer essa experiência, não traz risco algum. Pode fazer isso em casa sozinho, sem problema, risco nenhum. Então, qual a explicação que a gente tem em relação a isso, né? No caso da caneca, lembrando, a caneca escura começa a clarear porque ela ganhou calor, sofreu um processo endotérmico. Quando você bota água gelada, ela volta a ficar escura de novo, o processo exotérmico. Quando você passa o sabão em pó quanto o álcool na mão, você vai conseguir sentir o calor saindo. No caso, sua mistura, né, com a água, né, ele começa a se liberar um calor. Tanto o sabão quanto o álcool em gel, ele começa a liberar calor para a sua mão. Então, presta atenção. Para o sabão em pó e para o álcool, o processo é exotérmico, eles estão perdendo calor. Já para a sua mão, o processo é endotérmico. Ó, o álcool está esquentando a minha mão aqui. Eu sinto que o álcool fica bem quente. Aí, quando fica geladinho, o processo é exotérmico. Quando fica quentinho, o processo é endotérmico. O sentimento na sua mão. Pô, Eric, minha mão tem sentimento? Tenho. Ô, mão, como é que você tá? Tudo bem com você hoje? Nossa, você tá tão áspera. Tanto passar álcool em gel, lavar a mão com sabão. A mão sofre processos exotérmicos ou endotérmicos. Tá? Então, você tem que ver que lado você quer explicar. Se você quer explicar em relação ao sabão, perdendo calor. Se você quer explicar em relação ao álcool, perdendo calor. Ah, eu quero explicar em relação à minha mão. Está ganhando calor, por isso que ela está quentinha. Vou fazer aqui um rápido paralelo para não ficar ela muito extensa. Ó, quando a água passa do sólido para o líquido, tinha um cubo de gelo. Ele passou para o líquido. O cubo absorve calor. O processo é endotérmico. Endo. Depois a água virando estado gasoso. Vapor. A água precisa ganhar calor para fazer isso. Endotérmico. Fazendo o processo contrário, voltando para cá. Ó. O vapor precisa virar água. Está saindo vapor da panelinha, está batendo na tampa. Ele perde calor para a tampa. Processo exotérmico. Quando aquela água quer virar gelo, ela tem que perder calor. Processo exotérmico. Quando o gelo quer virar água, processo endotérmico. Tá bom? Então, gelo para virar água tem que ganhar calor. Água para virar gelo tem que perder calor. As moléculas, é como se... Porque eu vou tentar explicar. Tem que ser físico, né? Não tem como não explicar a parte física. As moléculas, quando diminuem a sua velocidade, ficam lerdas, elas estão se aglomerando ali. Então, no caso da água, quando você tem que fazer essas moléculas diminuir a sua agitação, você tem que tirar calor dela. E quando você dá agitação para ela, você tem que dar calor a ela. Então, o processo é exoendo. É um processo que tem que explicar através da física, tem que explicar o movimento das moléculas. Grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitado você tiver, mais calor você sente. Então, você libera calor a quantidade muito grande. Isso se chama calor. Calor é o grau de agitação das moléculas? Não. Temperatura, que é o grau de agitação das moléculas. A temperatura faz com que essas moléculas agitem, produzindo uma energia. Essa troca de energia com o meio ou com qualquer outro material, essa se chama calor. Deu para entender um pouquinho? É que eu tento entrar na área de física sem entrar muito, mas não tem jeito. Eu tenho que falar da física, eu tenho que falar da termodinâmica. Temperatura, o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitada ela estiver, maior a temperatura. Calor, essa temperatura aumentando libera uma energia. Essa energia ela vai ser trocada entre um corpo de temperatura mais baixa com um... É que se os dois estiverem 1000 graus, não há calor. Só há agitação das moléculas, só há energia, só há temperatura. Tá? Aqui nós temos a entalpia padrão, as substâncias simples, ou seja, substâncias sozinhas, vamos dizer assim, H2, O2, substâncias simples. Ferro, elas têm um calor igual a zero. Aqui eu vou dar exemplo para você. Ó. Essa substância aqui, não, ela é simples, o calor dela é zero. Essas duas aqui têm um calor. A gente vai falar sobre essas reações agora. Olha o que vai aparecer, a matemática vai agora aparecer. Não se preocupem que depois das aulas online eu vou te ensinar como é que faz esse cálculo. Ele não é complexo, ele é um cálculo bem simples de fazer.
Eric, que meleca de letra é essa? Isso aqui se chama somatório. Eu vou traduzir para vocês isso aqui. Entalpia de formação é a variação de entalpia. É aquilo que eu falei para vocês. Vocês fizeram a experiência, estão com 600 calorias no início. 600. No final apareceu 400. Você perdeu calor. O processo é exotérmico. Você perdeu 200 calorias. Você tinha 600 calorias no início. No final você apareceu com 1000 calorias. Você ganhou 400. É isso que a entalpia de formação mostra. Esse cálculo aqui, ΔH, é igual ao somatório do ΔH do produto menos somatório do ΔH do reagente. É só para explicar para vocês aqui. Ó. Olha essa tabela. Tem os calores das substâncias. Cada substância tem um calor por mol. Anotem o da água aqui. Ó. Água, menos 280. Anotem do peróxido de hidrogênio, água oxigenada, menos 180. Anotem esses dois valores só, aí no caderninho. Vou dar um tempo. Pronto. Menos 280, menos 180. O da água e do peróxido de hidrogênio. A internet não ajuda. O slide também não. Mas vamos lá. Olha o que vai acontecer aqui embaixo. Lembrando, se o ΔH é negativo, é exotérmico. Se o ΔH é positivo, é endotérmico. Eu fiz o cálculo aqui embaixo. Espero que vocês congelem esse cálculo aqui que vai aparecer agora. Bem devagarzinho. Ô, internet, me ajuda, minha querida. Vamos lá. Ó, se vocês observarem aqui, ó, duas moléculas de água oxigenada. Isso aqui é o peróxido de hidrogênio. Duas no início. A seta mostra o início e o fim. E a internet vai e vem. Ó, o início e depois da seta o final. Lembrando que o O2 é zero o valor dele. Então, eu tentei fazer aqui a tradução para você do que vai acontecer. 2 vezes menos 180 e a setinha do outro lado. 2 vezes 280. Por que, Eric? Porque lá naquela tabelinha, o valor da água oxigenada era menos 180 e o valor da água era menos 280. São 2 mols de água aqui e 2 mols de água oxigenada. Ó, fiz a multiplicação. Antes da seta, agora é matemática, tá? Não vou nem tentar te explicar isso aqui, é contigo agora. Antes da seta você tinha menos 360. Negativo, hein? Depois da seta você tem menos 560. Você sai de menos 360 e vai para menos 560. Você perdeu 200. O processo é exotérmico. Deu para entender? Eu não preciso de uma conta mirabolante para fazer isso. Eu só preciso calcular o início e o final. Se eu souber no início e no fim, é só você ver a diferença. Ou então, eu não consegui fazer um delta, eu escrevi, ó, ΔH. Pega o final e diminui do início. Aqui é matemática. Ó. O final é menos 560, menos 360. Vai dar menos 200. O processo, então, é exotérmico. Aqui eu tenho, por exemplo, o que acontece na atmosfera. Os gases nitrogênio e oxigênio do ar, quando passa um raio por ele, gente, eles absorvem energia. Tanta energia que eles explodem. Olha que legal. O nitrogênio está no ar, o oxigênio está no ar. O amor está no ar. Então o amor é feito de nitrogênio e oxigênio. Não, desculpa. Não tem nada a ver com isso. Então vamos lá. Nitrogênio e oxigênio. O nitrogênio está no ar, o oxigênio está no ar. Eles absorvem energia e explode. Olha lá, menos 180 kJ por mol. E ele produz o tal do monóxido de nitrogênio. 2 mols de monóxido de nitrogênio. Esse processo é endotérmico, por causa do sinal de positivo. Absorve energia. Tem o calor de combustão também, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, só para explicar para vocês rapidinho. Aqui tem uma conta para fazer. Os calores dão para fazer os cálculos. Depois a gente vai fazer online, vai fazer aí, junto com vocês. E tem também no finalzinho, para a aula não ficar muito extensa, deixar para a próxima aula, a lei de Hess. Esse cara ele conseguiu fazer um cálculo através de reações que é interessante, que você pode calcular essas variações de entalpia no ambiente, no ar livre. Não precisa de um calorímetro para fazer isso. Então, esse cara é muito legal. Esse é um suíço, né? Na verdade, Hess, acho que é suíço-alemão, mas pelo nome não é brasileiro, né? Então, esse cara aí, ele simplesmente conseguiu quantizar essa quantidade de calor através de semi-reações. Ele fez o início e o final, ele fez umas... É como se fosse um sistema matemático, mas deixa para uma próxima aula.
Aqui tem uma atividadezinha no finalzinho, gente. Ó, 3 reações químicas. A número 1, número 2 e a número 3. Olha o sinal delas. Ganhou calor, perdeu calor, perdeu calor. A primeira é endotérmica, a segunda é exotérmica, a terceira é exotérmica. Olha lá, a primeira é endotérmica, a segunda e a terceira é exotérmica. Eric, mas é só ver o sinal? Sim, só ver o sinal. Depois a gente vai calculando quando estiver online, que é mais complicado que usa matemática. Senhores, um beijo no coração dos senhores. Eu vou sair agora. Vou botar minha máscara. Não se esqueçam de usar sua máscara também. Passar o álcool em gel só se estiver na rua. É só lavar a mão com sabão. E um grande abraço. Fiquem com Deus. Uhum.